Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui neste curso de teologia bíblica, onde nós estamos dando início a esse projeto da mentoria teológica. E eu já fico feliz em você estar aqui conosco para participar deste curso. Então seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso curso de teologia sistemática, onde nós vamos estar aprendendo desde a criação até a escatologia. Mas hoje eu queria falar sobre a escatologia. Não esqueça, você que está conosco, você é uma semente que vai plantar esta palavra em outros corações. Então compartilhe as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, nos ajude a alcançar o maior de número possível de pessoas, o maior número de pessoas possíveis, melhor dizendo, para que a gente possa assim alcançar o coração de uma geração que irá colocar fogo no mundo, que irá trazer um grande avivamento antes do arrebatamento da igreja. Amém? Nessa feita vamos iniciar o estudo sobre escatologia. A escatologia é um dos ramos da teologia sistemática, onde escato, estudo ou últimas coisas, e logia, estudo. Então, estudo das últimas coisas, essa é a palavra do grego para escatologia. Escatos, no grego, é últimas coisas, e logos é estudo ou tratado. Então, nós vamos estudar sobre os eventos que acontecerá nos últimos tempos, ou no final de todas as coisas. O texto básico para a escatologia, há dois. Tem um que resume a escatologia em um único texto bíblico, e tem outro que faz a separação cronológica entre o arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor Jesus sobre as nuvens. O primeiro texto está lá em Levítico, capítulo 25, e eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo 25, a partir do versículo 25 a seguir. Você vai estar com a sua Bíblia aberta e você vai ver que o texto é bem claro. Deixa eu abrir lá também, para que você possa entender um pouco melhor esse texto. Levítico. Aí você pode perguntar o que é que tem a ver Levítico, capítulo 25, com a escatologia. Porque não tem condição da gente estudar a escatologia sem entender o plano geral, o porquê que Jesus ele veio à Terra. Não há condição da gente estudar a escatologia sem entender o propósito do Espírito Santo, essa remissão do pecado, como Jesus dá essa salvação para todos aqueles que creem. Então a gente precisa entender um pouco disso. Então Levítico 25, nessa aula introdutória sobre escatologia, fique atento, pegue papel e caneta, pegue sua Bíblia, rabisque, escreva, não deixe de escrever, porque aí você vai gravar no seu coração, ok? Levítico 25 diz assim: quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua herança, da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tomará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituí-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu, porém, no ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. Então, nesses primeiros versos, nós vamos entender que aqui fala de uma lei que o Senhor estabeleceu para a nação de Israel, naquele contexto, e essa lei também remete a uma lei espiritual. É uma lei que mostra que, na eternidade, o Senhor já tinha determinado isso.
quando alguém empobrecer. O que seria isso, esse empobrecer? Na questão da escatologia, vai remeter ao caso de Adão, quando Adão ele é colocado no jardim do Éden, e agora, uma vez lá, lavrando a terra, tendo todas as prerrogativas de filho de Deus, tendo contato direto com Deus, Deus o abençoou dando uma mulher, e essa mulher ajudando ele em todos os afazeres ali no jardim, no Éden. E naquele momento, Deus deu a Adão a possessão da terra. Deus dá a Adão o direito de usar, de usufruir da terra. Mas, lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão peca, comendo do fruto proibido, que o Senhor determinou para não comer, ele, a partir desse momento, a terra recebe uma maldição por causa de Adão. Vamos observar o texto? Eu preciso que você abra a sua Bíblia bastante para que você entenda. Isso aqui é escatologia pura. Você não vai encontrar conteúdo como esse em lugar nenhum, tá? Isso aqui é algo único e exclusivo. Olha o que diz a palavra do Senhor quando Deus começou a julgar o homem. Versículo 17. E disse a Adão: portanto, desde que ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Observem que o que o Senhor determina para a serpente é algo assustador, porque para a serpente o Senhor vai dizer algo tremendo. Ele diz que a serpente se arrastará e ela comerá também do pó da terra. Isso é interessante, porque Deus ali estava dando autoridade para Satanás consumir os homens. Que por causa do pecado, como ele já tinha determinado, a alma que pecar, essa morrerá. O homem agora, quando peca, ele morre espiritualmente para Deus, e agora ele está entregue às suas paixões, ele está entregue, e nesse momento, ele entrega o domínio do que ele tinha ganhado para o seu inimigo, Satanás. Ele se empobreceu e vendeu essa terra. E é interessante isso aqui, porque essa terra só pode ser resgatada de 3 maneiras. Ou tem um parente remidor, ou consegue o dinheiro para resgatar a terra, ou ela será resgatada do ano do jubileu. De trás para frente, o ano do jubileu arremete para o milênio, onde o Senhor Jesus aparecerá em glória e reinará sobre as nações, e todo olho verá. Segundo, se o homem tivesse capacidade de vencer Satanás sozinho e pagar o preço para resgatar o domínio da terra. Ou primeiro, se aparecesse um parente remidor. Parente remidor esse que desde o Gênesis até Malaquias vem sendo anunciado, até João Batista vem sendo anunciado. Aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está falando que tiraria do mundo o peso do pecado cometido por Adão, onde diz que toda alma que pecar, esta morrerá. É interessante esse texto aqui, porque quem é o nosso parente remidor? Nosso parente remidor é Cristo. É Ele quem veio resgatar a terra que era dele, mas Ele tinha dado para o homem, e o homem agora tinha vendido para Satanás. Nesse momento, Jesus veio para a guerra. Jesus ele se fez pó, e ele, como um homem da descendência direta de Adão, porque se você for analisar tanto em Mateus quanto em Lucas,
a genealogia de Cristo vem desde Adão até Davi, Natã, Maria e Maria que teve Jesus Cristo. Isso é interessante também lembrar, que Jesus ele veio como homem. Como homem, ele tinha poder de resgatar, só que tinha um problema. Ele não podia pecar. Ele tinha que vencer a morte. Tinha que vencer o diabo. Então, nessa briga em o que fazer, se vai vencer o diabo, se vai vencer a morte, ou se vai obedecer à lei, melhor dizendo, a lei, a morte ou o diabo, como é que eu venço a lei, a morte e o diabo? Jesus Cristo resumiu isso em uma coisa só: não pecar. Quando ele não peca, ele vence a lei. Porque na lei está dizendo que todo aquele que obedecer essa lei ressuscitará. É interessante esse texto. Você tem que entender uma coisa, que como ele não pecou, Satanás não tinha autoridade sobre o corpo dele. Não tinha autoridade para dominá-lo, para consumi-lo, como fez de Adão até Cristo. Até Cristo não tinha condição de consumir qualquer corpo humano. Nós somos um cadáver andando, ambulante, mas Cristo não. Cristo é espírito vivificante. E quando ele chega para dominar o corpo de Cristo, ele tinha que entender que era um corpo sem pecado. É interessante que tem todo um processo, né, dentro da Bíblia, e principalmente em Levíticos, que a gente precisa compreender como é que funciona a dinâmica do sacerdócio, para você entender que Jesus veio para cumprir todos os requisitos da lei para poder resgatar essa terra. E Cristo ele veio resgatar essa terra através do seu sangue, sendo derramado nela. Por isso que a Bíblia vai dizer que o sangue de Cristo fala muito mais alto do que o sangue de Abel, irmão de Caim. E aqui você vê algo tremendo, que Jesus veio na terra, ele sofreu o que tinha que sofrer, padeceu, só que para Jesus ali ele não estava no sofrimento como nós pensamos, de forma humana, mas ele estava num momento de batalha, de peleja. Jesus entendeu que a vida dele tinha um propósito, e o propósito era resgatar a terra que o homem havia perdido. E agora na cruz, ele além de resgatar essa terra, o domínio dessa terra agora é dele, ele dá ao homem a possibilidade, através da fé, entregar a sua vida a ele ou entregar a sua vida a Satanás. Por isso que tem os textos seguintes do capítulo 25 de Levítico, quando ele vai dizer assim: e quando o homem, versículo 29, e quando o homem vender a sua casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra 1 ano da venda. Durante 1 ano inteiro será lícito o seu resgate. Aí ele diz no versículo 30, se porém passar de 1 ano, essa casa será do posseiro, de quem comprou a casa, de forma perpétua, e não será resgatada no ano de jubileu. Olha interessante, na terra, na propriedade, no ano do jubileu será resgatada, nós estamos falando de milênio, mas aqui nós estamos falando de uma casa de moradia dentro de uma cidade murada, que se for vendida só pode ser resgatada com 1 ano. E aqui não tem resgatador. Interessante isso. Quando Jesus morre na cruz e ele dá autoridade para o homem agora, uma escolha, ele dá ao homem uma possibilidade de escolha, ele estava dando ao homem poder de compra desta casa na cidade murada, que seria o quê? A nossa alma. A nossa alma é a casa e o nosso corpo é a murada dessa cidade. Nós habitamos, vamos para o texto, vamos para o texto para não ter problema.
Gênesis capítulo 7, vai dizer o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então essa ideia que o homem é espírito, não. O homem é alma vivente que habita no corpo e tem o espírito. Jesus, segundo Romanos, é espírito vivificante, isto é, ele é espírito que habita no corpo e tem uma alma. Então o que rege Cristo é o espírito. O que rege a nossa vida é a alma. Sede dos desejos, da emoção, das tentações, é na alma que a gente deseja, é na alma que a gente planeja. O nosso corpo, ele tem desejos carnais, desejos de alimentação, desejos sexuais, desejos de saúde, cuidado próprio, mas fora disso, o resto é tudo na alma. Entenda isso aqui. Então, essa casa de moradia é a alma do homem. E a cidade murada é o corpo. Então, o que o Senhor está dizendo aqui de forma alegórica para a nossa vida aqui nessa aula de escatologia bíblica é que depois que ele tira o pecado, o peso do pecado de Adão sobre a humanidade, agora ele nos dá autoridade para escolher, ele nos dá condição para escolher se a nossa casa, nossa vida vai continuar na mão de quem a gente vendeu, de Satanás, ou vai para as mãos dele. Nós temos poder de resgatá-la uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus. E dizemos, até hoje servimos a Satanás, mas a partir de agora eu sirvo a Cristo. É interessante que nesse ano do jubileu, como ele falou, não será resgatada, porque há quem pense, há quem diga que todo mundo será salvo no final de todas as coisas, e não é bem assim. Se você entregou sua vida para Jesus, crendo que Ele é seu Senhor e Salvador, será salvo, como diz a palavra. Mas se você não entregou sua vida para Jesus, veio o arrebatamento da igreja, veio a grande tribulação, veio o milênio, você não terá salvação. Então isso é uma chave dentro da escatologia. O que eu ministrei aqui para vocês foi somente, vamos dizer assim, a introdução da escatologia, a introdução geral da escatologia. Nesse texto aqui a gente poderia se aprofundar e mostrar cada detalhe da vinda de Jesus, nascimento dele, na questão da crucificação, no que aconteceu entre a crucificação e a ressurreição de Cristo. Levítico capítulo 25, ele traz um contexto geral sobre a escatologia bíblica, onde nós precisamos entender um pouco do plano da salvação, onde nós precisamos entender a questão do ano do jubileu, que é importantíssimo, é uma figura, é um tipo do milênio, onde nós precisamos entender que Cristo resgatou o domínio da terra, agora de Cristo, por mais que o governo, o sistema, continue ainda nas mãos de Satanás, nas mãos do anticristo, porque a gente sabe que o espírito anticristo já está pairando sobre as nações, mas o domínio é de Cristo. Ele resgatou e nos deu a possibilidade de entregar a nossa vida para Ele. E um outro texto importante, assim como eu estava falando, antes que eu me esqueça, que nós precisamos, você que está ouvindo, se você quiser se aprofundar nesse texto muito mais, isso aqui tem N possibilidades. Você pode falar sobre o nascimento de Cristo, por exemplo, dentro desse texto, para poder abordar todo o contexto. A dificuldade que Maria teve para gerar Jesus, o próprio Deus é quem tirou ele do ventre, questão da perseguição com Cristo. Tudo o que ele passou teve uma profecia bíblica referente a isso, justamente
para mostrar que ele era capaz, como homem e como Deus, mas quando ele estava aqui na terra, ele veio como homem, ele venceu como homem, ele não usou os seus atributos divinos para vencer essa luta, né? É bom grifar isso aqui, porque o texto diz que precisava ser um parente remidor. Então, nessa primeira aula, nós vimos somente uma introdução da escatologia. Onde é que nós vamos nos aprofundar mais, pastor Joaquim? É nas nossas lives. Como é uma mentoria teológica, esses vídeos-aulas, essas videoaulas, serve de base para o nosso contexto da nossa live, que geralmente vai ter em torno de 1 hora a 2 horas, vai depender aí da interação de cada um de vocês conosco, as perguntas, as indagações, porque nós vamos estar frente a frente aqui nas câmeras para responder às suas indagações, e isso com um tempo bem mais generoso. Essa aula é somente para instigar você a estudar mais e mais na palavra de Deus, ok? Que Deus abençoe, até a próxima aula.